Então, voltamos para a nossa segunda parte da aula e, como já falamos, né, agora vamos passar para a parte de gêneros e tipologias textuais, tá? E aí existe uma grande confusão e muitas pessoas acham que gênero textual é a mesma coisa que tipologia textual. E não é a Uhum. mesma coisa, tá? A gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso. Deixa eu só compartilhar o material aqui com você. Deixa eu ver aqui rapidinho. Aqui. Me diz aí se você já está vendo. Sim. Tá. Então, antes da gente começar, eu quero fazer uma analogia. Imagina que você. Vamos pensar no armário aí da sua casa, da cozinha, não é? Tem vários pacotes com grãos. Temos grãos de feijão, grãos de arroz. Vamos imaginar que tenha grãos de milho para fazer pipoca. Vários grãos diferentes. E aí você pega todos esses grãos e mistura. Se você pegar um punhado desses grãos e botar numa panela, você vai conseguir cozinhá-los da forma como tem que cozinhar? Não, né? Cada grão tem uma função, uma especificidade, cozinha-se de uma forma diferente, não é? Utiliza-se de uma forma diferente. Então, se você pegar todos, apesar de todos serem grãos, você não vai conseguir prepará-los da mesma forma, ok? Uhum. Então vamos lá. Da mesma forma, existem vários tipos de texto. Todos são textos, tá? Mas cada tipo de texto, ele tem uma construção, ele tem uma preparação, ele tem uma estrutura diferente, ok? Para cada um desses tipos de texto, com estruturas, com construções, com formas diferentes, cada um deles é classificado como um gênero textual. Então, nós temos a carta, a receita, a bula, nós temos um texto opinativo, um artigo de opinião, nós temos uma entrevista, que também é um tipo de texto, nós temos tirinha, tá? Então, cada um deles é um tipo de texto diferente, com uma estrutura diferente, se escreve de maneira diferente, se lê de maneira diferente, tá? Cada um deles é um gênero textual. Ok, vamos lembrar também que os gêneros textuais, a ideia que se tem de gênero textual é que é algo escrito, não é? Um texto é algo escrito, mas um texto não é só algo escrito. Isso que eu estou fazendo aqui agora, isso que nós estamos fazendo aqui agora, é uma produção textual também, tá? Só que eu estou produzindo um texto oral, falado. Então, o conceito de texto não é só aquele que a gente escreve, é aquele que a gente fala também. Então, por exemplo, uma palestra, um seminário, não é? É uma produção textual porque está se produzindo um texto de maneira falada. Uma aula online, não é? É uma produção textual porque está se produzindo um texto de maneira falada, ok? E aí Ok. falamos de gêneros textuais, que são esses diferentes tipos de texto, com diferentes formas, com diferentes modos de escrever, modos de ler, tá? Esses são os gêneros textuais. E o que são as tipologias? São as formas que a gente pode organizar cada um desses gêneros textuais aí pelas suas características semelhantes, tá? Imagine assim, caixinhas onde a gente pode guardar coisas que tenham semelhança entre si. Então, as caixinhas que a gente vai guardar os grãozinhos de arroz, a caixinha que a gente vai guardar os grãozinhos de feijão, a caixinha que a gente vai separar e guardar os grãozinhos de milho, e cada uma delas vai reunir coisas que são semelhantes entre si. Então, a tipologia é como se fossem grupos de textos que têm semelhança entre si, tá? Então, nós temos os gêneros textuais, que são os diferentes, variados tipos de texto, e nós temos as tipologias, que são os grupos onde são separados e guardados esses textos, que apesar de serem diferentes, eles possuem semelhanças entre si, tá? Vou te fazer uma pergunta. O Uhum. que é mais parecido? É...
uma receita de bolo. Vou te dar 3 textos, você vai me dizer quais são os 2 que são mais semelhantes entre si, tá? Eu tenho uma receita de bolo, eu tenho um conto de fadas e eu tenho uma fábula. Qual deles são Sim. mais parecidos? Qual é o mais diferentão desses 3? A receita de bolo. É a receita de bolo. Então, a receita de bolo não vai ficar dentro da mesma caixinha que o conto de fadas e que a fábula, Sim. tá? Então, essa é a ideia de tipologia. Separar os textos de acordo com a sua função e característica, aqueles que são mais parecidos entre si. Até aí deu para entender ou ficou confuso? Deu, Deu para deu. entender. Então, o que é que a gente vai aprender hoje? A gente não vai conseguir, em uma, duas, cinco, 10 aulas, estudar todos os gêneros textuais. Não, tá? Não tem como. Às vezes, os concursos, eles pedem gêneros mais específicos, que são textos mais oficiais, tá? Então, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos estudar hoje as 5, se não der tempo hoje na próxima aula, as 5 principais tipologias, tá? Que são as 5 principais caixinhas onde esses diferentes gêneros eles se organizam, ok? Ok. Então, só para dar uma introduzida, para escrever um texto, necessitamos de técnicas que implicam no domínio de capacidades linguísticas, sejam elas faladas ou escritas, né? Temos 2 Uhum. momentos: o de formular pensamentos, o que se quer dizer, e o de expressá-los por escrito, ou falado, não é? E escrever e dizer propriamente. Fazer um Uhum. texto, seja ele do tipo que for, não significa apenas escrever de forma correta, mas sim organizar ideias sobre determinado assunto. E aí, ó, eu trouxe aqui, não é, um exemplo de que nós temos vários gêneros textuais. História em quadrinho, carta do leitor, crônica, notícia, biografia, carta, sumário, todos esses são gêneros textuais, né? E aí embaixo está dizendo o seguinte, ó, embora haja uma discordância entre várias fontes sobre a quantidade exata de tipos textuais, vamos trabalhar aqui com 5 tipos essenciais. Quando eu estou falando de tipo ou de tipologia, eu estou falando daquelas caixinhas onde a gente vai separar os gêneros com características semelhantes, tá? Quando eu estou Tá. falando de gênero textual, eu estou falando do texto, de vários tipos de texto, tipologia e gênero diferente, tá? E existem 5 tipologias textuais, tá? Primeira tipologia ou tipo de texto é o texto descritivo. Como o próprio nome diz, o texto descritivo é aquele que tem o objetivo de descrever, de demonstrar características de alguém, de algo, de algum lugar, tá? Descritivo, descrever. É a representação com palavras de objeto, lugar, situação ou coisa. Onde procuramos mostrar os traços mais particulares ou individuais do que se escreve. É qualquer elemento que seja apreendido pelos sentidos e transformado com palavras em imagens, tá? As principais características dos textos descritivos. Ao fazer uma descrição, enumeramos características, comparações e inúmeros elementos sensoriais, tá? Nós estamos caracterizando algo, tá? Como na descrição que se produz é simultâneo, não existe uma relação de anterioridade e posterioridade entre seus enunciados, ou seja, não existe uma linha de tempo quando a gente quer descrever algo. Às vezes, uma característica que é colocada no início do texto, se vier no final, não vai alterar na construção do sentido do texto. Tá? Existem Sim. outros textos que precisam desse sentido de temporalidade, e o texto descritivo não é um deles. Deve-se evitar os verbos, deve-se evitar não significa dizer que a gente não vai usar ao ler ou nunca vai ver num texto descritivo, tá? Se não for possível, que se use então as formas nominais, o presente do pretérito, o presente e o pretérito imperfeito do indicativo. Dando-se sempre preferência aos verbos que indiquem estado ou fenômeno, tá? Sempre está, ela é bonita, aí sempre associado a um adjetivo, não é? Que são palavras que caracterizam.
Lembra aí das classes gramaticais que nós estudamos. Todavia, deve predominar o emprego das comparações, dos adjetivos, dos advérbios que referem colorido ao texto. Então, todos esses tipos de palavras aí que demonstram características são aquelas que mais são utilizadas dentro dos textos descritivos, tá? Isso aí é só para a gente ter uma caracterização melhor do que é esse tipo de texto. Então, ó, temos um exemplo aqui, tá? Veja que o texto descritivo, como eu falei, não é, a intenção é de descrever, de mostrar as características de algo ou de alguém, ou de algum lugar. Então, veja, temos aí já um verbo de ligação, de estado, não é? Era alto, magro, vestido todo de preto, com o pescoço entalado num colarinho direito. Conforme a gente vai lendo o texto, a gente vai tendo uma noção visual daquilo que está sendo falado, né? O rosto aguçado no queixo ia se alargando até a calva, vasta e polida, um pouco amolgado no alto. Tingia os cabelos que de uma orelha a outra lhe faziam colar por trás da nuca, e aquele preto lustroso dava, pelo contraste, mais brilho à calva. Mas não tingia o bigode, tinha o grisalho, farto, caído aos cantos da boca. Era muito pálido, nunca tirava as lunetas escuras. Tinha uma covinha no queixo e as orelhas grandes, muito despegadas do crânio. Aí temos aí um momento, não é? Uma parte de um texto descritivo. Everton, o texto descritivo, ele pode aparecer dentro de outro texto, de outro tipo de texto? Pode, tá? A descrição, ela pode ser feita dentro de um texto narrativo, por exemplo. Então, vamos lá. Temos aí uma história que está sendo narrada. Em algum momento, o autor se vale do tipo descritivo, não é? Para apresentar algum personagem. Tá? Então, como é que a gente vai saber identificar a diferença de um texto descritivo quando ele está dentro de outro texto? Não é? É a quantidade, o texto que vem em maior quantidade. Tá? Então, se a gente está lendo um livro, lógico que aquele livro pertence à tipologia narrativa. Né? Mas dentro dele, há momentos em que predominam, em que aparecem a descrição. Tá? Então, a gente percebe o traço de um texto descritivo, pode perceber dentro de um texto narrativo, sim. Tá? E aí já vamos entrar para entender o que é o texto narrativo. A narração, tem alguma dúvida? Se tiver, você me pergunta. Se estiver ficando confuso. Não, tá indo. A narração é um tipo de texto que relata uma história real, fictícia ou mescla dados reais e imaginários. O texto narrativo apresenta personagens que atuam em um tempo e um espaço, organizados por uma narração feita por um narrador. Tá? Então, tem esses elementos aí bem demarcados dentro do texto narrativo, não é? Personagens, tempo, espaço, não é? Narrador e o enredo, que é a história em si, que é o texto por completo, né? Os fatos que acontecem dentro do texto. É uma série de fatos situados em espaço e tempo, tendo mudança de um estado para o outro, segundo relações de sequencialidades e casualidades, e não simultâneos como na descrição. Ou seja, na narração existe essa linearidade, tá? Tem o começo, meio e fim. E um acontecimento depende do outro para acontecer, tá? É algo que começa, a história era uma vez, não é? Aí vai se apresentando os personagens, acontece um conflito, depois gera o ponto alto desse conflito para ter o desfecho. Então, a narração é esse texto que segue essa linearidade. Expressa as relações entre os indivíduos, os conflitos, as ligações afetivas entre esses indivíduos e o mundo, utilizando situações que contêm essa vivência. Tá? Então, elementos estruturais é aquilo que eu estava falando para você. Tem um enredo, tá? Que é o desenrolar dos acontecimentos.
Tem os personagens, né, que são aqueles que estão vivenciando a história, que podem ser reais, imaginários, podem ser animais, como no caso da fábula, né? Tem o narrador, que é quem conta a história. Lembrando que o narrador ele pode ser o narrador personagem, que é aquele que vive a história e conta, não é? Pode ser o narrador observador, que é alguém que está olhando de longe e contando a história. E pode ser o narrador onisciente, que é aquele que sabe de todos os sentimentos, todas as intenções de todos os personagens. Tá? Temos também o espaço, que é o local onde acontece, não é? E temos o tempo também, ok? E aí, a estrutura, geralmente, do texto dissertativo, ou, desculpa, do texto argumento, ou do texto narrativo, Narrativo. então, as tipologias estão batendo aqui na minha cabeça. As informações vão... Do texto narrativo, segue uma estrutura, tá? Então, inicialmente, a gente tem a apresentação, que é quando nós, como leitores, não é, somos situados do que está acontecendo ali. É a parte do texto em que são apresentados alguns personagens e expostas algumas circunstâncias da história, como o momento e o lugar onde a ação se desenvolverá. Era uma vez num reino tão distante, uma princesa que vivia isolada numa torre. Então, é ali a apresentação do ambiente onde vai acontecer a história, tá? A compilação, que é a parte do texto que se inicia propriamente a ação, né? Encadeados os episódios que se sucedem, né? Conduzindo ao clímax. Então, é o acontecimento dos fatos mesmo, tá? É a parte da ação. O clímax, que é o ponto que a narrativa atingir seu momento crítico, tá? Tornando o desfecho inevitável. É aquele momento que a gente fica mais preso, pensando assim, o que vai acontecer ali, não é? O clímax é muito utilizado pelos autores de novela para finalizar o capítulo e para prender a nossa atenção para o próximo capítulo. Então, quando chega naquele momento mais, meu Deus do céu, a vilã e a mocinha se encontraram, aí acaba o episódio, não é? E aí vem o quê? O desfecho, que é a solução do conflito, tá? No texto narrativo, temos o clímax, que é o momento alto, e depois aí existe a finalização daquela compilação, daquele enredo, ok? Essa é a estrutura do texto narrativo. Temos um exemplo pequeno, certo? Aí é uma pequena... Aqui é uma pequena retirada de algum texto maior, tá? Aboletado na varanda, lendo Graciliano Ramos, o doutor Amênico não viu a mulher chegar. Não quer que se carpa o quintal, moço? Estava um caco, mal vestida, cheirando a fumaça, a face escalavrada, mas os olhos sempre guardam alguma coisa do passado, os olhos. Então, veja aí, apesar de ter uns elementos aí de descrição, quando está descrevendo a imagem da mulher, isso aí é um exemplo de uma parte de um texto narrativo, em que está narrando algo que vai acontecendo sequencialmente. Ok? Passamos pelo texto narrativo, vamos para o texto dissertativo. Texto dissertativo é muito falado durante o nosso ensino médio, tá? Por quê? Texto dissertativo, argumentativo, é aquele, não é, exigido, a tipologia exigida para quem vai fazer o Enem, não é? E o que é dissertar? Dissertar é você imprimir, é você apresentar o seu ponto de vista a respeito de algum tema. Diferente do texto descritivo e do texto narrativo, o texto dissertativo ele apresenta um tema que é falado, que é discorrido, que é apresentada a sua opinião a respeito daquilo, tá certo? Então, a dissertação é uma exposição, discussão ou interpretação de uma determinada ideia, é, sobretudo, analisar algum tema. Pressupõe um exame crítico do assunto, lógica, raciocínio, clareza, coerência, objetividade na exposição, um planejamento de trabalho, uma habilidade de expressão. É uma função da capacidade crítica
que se questionam pontos da realidade social, histórica e psicológica do mundo dos semelhantes. Vemos também, aí vem uma variante da dissertação, no seu significado, vemos também que a dissertação, no seu significado, diz respeito a um tipo de texto em que a exposição de uma ideia, através de argumentos, é feita com a finalidade de desenvolver o conteúdo científico, doutrinário ou artístico. E aí nós temos a dissertação, em que a gente apresenta o nosso ponto de vista relacionado a algum tema, e o texto dissertativo argumentativo é aquele que, além de a gente apresentar o nosso ponto de vista, a gente também tenta convencer, através de fatos e de argumentos, aquela pessoa que vai ler aquele texto a respeito do nosso ponto de vista. Então, eu acho isso, não é? Baseado nisso, tá? Meu ponto de vista é esse, minha tese é essa, baseado nisso aqui que eu estou falando. E as principais características. Ao contrário do texto narrativo e do descritivo, ele é temático, como eu já falei, não é? Ao contrário do texto narrativo, nele as relações de anterioridade e posterioridade dos enunciados não têm maior importância. O que importa são as suas relações lógicas, analogia, pertinência, casualidade, coexistência, correspondência e implicação. O que isso está querendo dizer? Que não se quer aquela linearidade que acontece no texto narrativo, não é? Mas sim trabalhar de maneira lógica as informações. É claro que a forma como a gente coloca as informações, ela pode alterar a lógica do texto, tá? Mas o mais importante é trabalhar-se com lógica. A estética e a gramática são comuns a todo tipo de redação. Já a estrutura, o conteúdo e a estilística possuem características próprias a cada tipo de texto. Isso quer dizer que o texto dissertativo argumentativo segue uma estética mais comum, certo? Mas, assim como os outros textos, quando muda de um gênero para o outro, tem características próprias, ok? Uhum. Ok. E aí a estrutura é dividida em introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Introdução é onde você vai começar a apresentar o tema para a pessoa que vai ler o seu texto, né? Ou então nós, como leitores, nós temos o primeiro contato com o tema que vai ser tratado e com a opinião do autor a respeito daquele tema. No desenvolvimento, nós temos aí o desenrolar dos fatos e informações que vão sustentar a ideia que está sendo defendida pelo texto, e a conclusão é a avaliação final do assunto, a reiteração daquilo que foi tudo falado, não é? A reafirmação daquilo que foi falado, não é? Fechando o texto. Eu não vou ler o exemplo, vou deixar aqui para você dar uma lida depois. Nós temos aí um texto dissertativo argumentativo, tá? Lembrando, não é, que esse texto aí, ele tem o título também, não é? Assim como o texto narrativo também tem o título, dependendo do gênero textual que está sendo trabalhado. Vamos agora para o texto injuntivo. Os textos injuntivos têm por finalidade instruir o interlocutor, utilizando verbos no imperativo para atingir seu intuito. Os gêneros que se apropriam da estrutura injuntiva são manual de instruções, receitas culinárias, bulas, regulamentos, editais. Então, o que é um texto injuntivo? O texto injuntivo é aquele que está ensinando ou passando coordenadas a respeito de algo, como fazer alguma coisa, tá? Então, normalmente, textos injuntivos trazem verbos no imperativo. Então, faça, não é? Isso. Uma receita, por exemplo, utilize 100 gramas de farinha para cada 2 ovos. Misture bem até criar uma massa homogênea. Então, injuntivo é tudo aquilo que dá uma instrução para a pessoa que está lendo, ok? Aí temos 2 exemplos, que eu também não vou ler. Temos um manual de instrução de um computador e uma bula de remédio, tá? São exemplos de textos injuntivos. E temos também o texto expositivo. São aqueles textos que nos levam a uma explicação sobre determinado assunto. Informa e esclarece sem emissão de qualquer opinião a respeito. É um texto expositivo.
Ou seja, é isso que a gente está lendo aqui. É um exemplo de texto expositivo, tá? Então, em que a gente está trazendo uma explicação sobre um determinado assunto, sobre um determinado tema, tá? Os textos que nós lemos nos livros didáticos, por exemplo, são textos expositivos, tá? Porque estão explicando determinado assunto, determinado tema, né? Quais são as principais características? Apresenta assuntos e fatos específicos, expõe ideias, explica, avalia, reflete. Tem ausência da interferência do autor, o autor não exprime as suas opiniões nesse tipo de texto, sem que haja, como eu falei, né, sem que haja sua opinião a respeito do assunto tratado. Nós chegamos aí às questões. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, como é que a gente está de tempo. Deixa eu só ver aqui. Não, vamos fazer as questões para a gente fechar nossa aula? O que você acha? Que aí a gente conclui esse conteúdo. Mas antes da gente começar as questões, eu queria saber de você. Como é que tá aí o entendimento? Algo ficou em aberto? Você não conseguiu entender alguma coisa? Não, deu para entender. Deu Deu para sim. entender que os gêneros eles podem ser separados de acordo com a tipologia, né? Com essas características em comuns. Não vamos confundir gênero textual com tipologia textual, tá? Vamos lembrar das caixinhas. As tipologias são as caixinhas que guardam os diferentes gêneros textuais ali, que têm as características mais semelhantes, tá certo? Não esqueça disso. Então, vamos lá. Questão 1. Retrato. Eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nestes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha essas mãos sem forças, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Então, para expressar as mudanças físicas do seu corpo, e como o mesmo se encontra depois delas, temos aí um gênero que é uma poesia, não é um poema, poesia, né? O eu lírico utiliza predominantemente o recurso da. Qual é o recurso, né? De acordo com os tipos de texto que a gente estudou. Narração, descrição, dissertação ou nenhuma das alternativas? Parece descrição, está descrevendo algo, né? Exatamente. Dentro das tipologias que a gente estudou, não é? Vemos aí dentro desse tipo de texto uma construção descritiva. O eu lírico, não é? Está descrevendo ele próprio. A própria pessoa está se descrevendo. Então, não é uma narração, nem uma dissertação, é uma descrição. Ok? Passando para a questão 2. Deixa eu só tomar. Pode fazer a leitura para mim, por favor, que eu vou tomar uma aguinha. Posso, deixa só. Requerimento é um instrumento por meio do qual o signatário pede a uma autoridade pública algo que lhe pareça justo ou legal. O requerimento pode ser usado por qualquer pessoa que tenha interesse no serviço público, seja ou não servidor público. Deve ser dirigido à autoridade competente para receber, apreciar e solucionar o caso, podendo ser manuscrito ou digitado, datilografado, uma vez que o requerimento é veículo de solicitação sob o amparo da lei, somente pode ser dirigido a autoridades públicas, pedidos a entidades particulares, fazendo-se por carta ou qualquer provenientes de órgão público, por ofício, podendo-se, no entanto, dirigir requerimentos a colégios particulares. Esses, com efeito, exercem por uma espécie de delegação atividades próprias do poder público, pela qual têm seus serviços rigidamente regulados e fiscalizados. Então tá, temos um texto aí que está
passando uma informação a respeito de algo, ok? O texto em questão pertence predominantemente à tipologia textual. Narração, você acha que pertence à narração? Não. Você, letra B, dissertação. Vou ler todas, você me diz Não. qual você acha. Narração, dissertação, descrição, injunção ou exposição. Qual desses você acha que esse texto que a gente acabou de ler, eles pertencem? Que tipologia é essa? Eu tenho que tentar lembrar todos. Injunção eu não lembro. Vamos lá, Lembro vamos uma. lembrar. Narração é o que está contando uma história, né? A linearidade e Sim. tudo mais. Dissertação é a nossa opinião, o nosso pensamento, nosso ponto de vista a respeito de um assunto. Descrição, passando as características de alguém ou de algo, muito a utilização de adjetivos e tudo mais. Injunção é quando está instruindo alguém a respeito de alguma coisa. Exposição é quando está explicando algum determinado assunto ou algum determinado tema. Qual a exposição? Então, a exposição. Muitas das vezes a gente pode confundir descrição com exposição, tá? Era pra... Lembrando que descrição, nós estamos descrevendo as características de algo, tá? Com isso, a gente consegue ter uma imagem visual daquilo que está sendo descrito. Já a exposição é a explicação do que é aquilo, tá? Apesar de serem conceitos semelhantes, é diferente descrever e explicar, tá? Então, sempre que você tentar lembrar da descrição, tenta lembrar que a descrição nos mostra uma imagem visual daquilo, tá? E a exposição nem sempre. Porque do que foi falado aí, ó, o que é mais passado é uma ideia teórica do que é o requerimento e não a ideia física do que é o requerimento, entendeu? Então, por isso a Aham. exposição. Letra E. Tá. Vamos lá, número 3. São várias as situações comunicativas cotidianas, sejam elas orais ou escritas. O dinamismo da comunicação é responsável pela criação de diversos gêneros textuais, mas antes dele existem os tipos textuais, estrutura nas quais os gêneros se apoiam. Os aspectos constitutivos de um texto divergem mediante a finalidade do texto: contar, descrever, argumentar, informar e etc. Um único texto pode apresentar passagem de vários tipos de texto. A tipologia textual apresenta características intrínsecas, como vocabulários, relações lógicas, tempos verbais, construções frasais e outras peculiaridades inscritas em basicamente 5 tipos. Assinale a alternativa correta. Quais são os 5 tipos de gêneros textuais, não é, de acordo com o que a gente estudou? Tá. Me dê aí a alternativa correta. Comunicação. A B não é, A B não porque, é. Por que você porque nós não elimina a falamos. B? Comunicação. Comunicação, exatamente. Não entra. Não é. Comunicação não é um tipo textual. Assim como Nem a C. nem conjunção, não é? Conjunção também não é um tipo textual. Sim. Peraí. Nem coesão também é letra A. Você falou nem a C, não é? Nem a D. Isso. Aí a D nós temos narração, descrição e injunção, exposição, coesão. Coesão, que não é. Coesão não é tipo textual, coesão a gente vai ver ainda, não é? Quando os elementos da frase ou da oração se articulam entre si para passar um sentido completo de uma ideia. E no que nós temos ficamos narração, dissertação, descrição, exposição e injunção, que são os 5 tipos principais, não é? Nessa divisão aí de tipologias. Aham. Lembra disso quando for fazer as provas. Número 4, lá de João Pessoa, da Paraíba. Amo. Abraço para o pessoal de João Pessoa. O que nós temos aí? Nós temos uma campanha publicitária.
tá? Que é um gênero textual que pode se apoiar em diferentes tipologias. Tá? Então, vamos dar uma olhada aí. Temos no centro, não é? Ele é composto de linguagem verbal, que é a linguagem escrita, e linguagem não verbal, que são as imagens, tá? Temos toda uma organização diferenciada das frases, das palavras, não é? Temos elementos que se relacionam à linguagem da internet, como, por exemplo, a hashtag lá embaixo, hashtag contra a corrupção, né? Uhum. Então, temos muitas coisas aí para serem analisadas nesse gênero textual. Começando aí pelo centro, nós temos pequenas corrupções, diga não, tá? Vamos começar lá por cima. Que pequenas corrupções são essas? Bater ponto pelo colega de trabalho, aí embaixo. Tentar subornar o guarda para evitar multas, furar a fila, colar na prova, não dar nota fiscal. Aí lá em cima nós temos a mudança por um Brasil mais ético começa em cada um de nós. Maus hábitos cotidianos muitas vezes são, na verdade, práticas antiéticas e até ilegais, que devem sim ser combatidas. Diga não às corrupções do dia a dia e faça a sua parte. Hashtag contra a corrupção. Lá embaixo, né? Faça a sua parte, hashtag contra a corrupção. E embaixo nós temos o Controladoria Geral da União. Lá em cima também nós temos o site, não é? Onde a campanha está sendo veiculada, divulgada. Pronto. Analisamos aí todos os elementos dessa campanha publicitária. Acerca das Uhum. propriedades linguísticas do texto precedente, julgue os itens subsequentes. O texto apresentado combina elementos das tipologias expositivas e injuntivas. Certo ou errado? Dentro desse texto aí nós temos características das tipologias expositivas e injuntivas. Você acha que sim ou que não? O meu problema é tentar, já que são 5, é o tentar lembrar cada um Mas vamos do tentar que você pelo falou. nome. O que é exposição, expositivo? Expor algo. Expor o conceito de algo. Em algum Sim. momento Vamos aí lá. nesse cartaz, existe uma exposição de algum conceito? Não. Tem certeza? Não, não tenho certeza. Que está expondo a corrupção, falando sobre a corrupção. Pequenas coisinhas. Está explicando, ó, quais são os tipos de corrupção que se tem no dia a dia, não é? Ó, Aham. bater ponto pelo colega de trabalho, não é? Tentar subornar. Então, na verdade, a explicação vem aqui, ó, nessa parte de cima, tá? E essas partes aqui, ó, são exemplificações dessa explicação. Então, ó, maus hábitos cotidianos muitas vezes são, na verdade, práticas antiéticas e até ilegais, que devem sim ser combatidas. Então, aqui ó, nós temos uma exposição, e aqui uma exposição através de exemplos. Que maus hábitos são esses? Bater ponto pelo colega de trabalho, tentar subornar o guarda para evitar multas. Então, nós temos elementos expositivos aí sim, nesse texto aí. Só que não fala só da tipologia expositiva, fala também da injuntiva. Você lembra o que é injuntivo? Tô tentando forçar a mente. Injuntivo é quando a gente tenta instruir alguém a respeito de alguma coisa, a fazer ou a não fazer alguma coisa. Você acha que aí também predomina a tipologia injuntiva? Sim, tá falando diga não à corrupção Olha aí, verbos no no imperativo. imperativo. Diga não, faça sua parte, não é? Então, a pergunta novamente: o texto apresentado combina elementos das tipologias expositiva e injuntiva, certo ou errado? Certo. Certo, está corretíssimo. Para finalizar, aí temos o número 5. Tá? Antes do número 5, eu preciso explicar uma coisa. Elementos da narrativa. Né? Quando a gente está falando de narração,
nós podemos, o texto narrativo ele pode adotar, em alguns momentos, diferentes tipos de discurso, tá? Discurso Uhum. direto é quando a fala do personagem é representada exatamente da forma como o personagem falou, tá? E aí, muito demarcada pelo travessão, pelas aspas, ok? Discurso indireto é quando o narrador ele relata a fala de um personagem. Ele diz o que o personagem quis dizer, tá? Então, ele está Uhum. demonstrando o que o personagem falou. E nós temos também o discurso indireto livre, que é uma união do discurso direto com o discurso indireto. Há momentos em que a gente consegue perceber que é o narrador que está falando e às vezes se mistura a voz do personagem com a voz do narrador dentro do texto, ok? Tá. Dentro Nossa. Uhum. do elemento da narrativa. E aí o que pressupõe que essa questão já vai falar de narrativa, tá? Eu gosto muito, muito, muito desse texto. É uma crônica de Fernando Sabino. Se eu não me engano, eu li na minha época do. A primeira vez que eu li foi na minha época do ensino fundamental. É notícia de jornal. E a característica do gênero textual crônica é justamente isso: é criar uma história em cima de um fato que acontece no cotidiano ou que aconteceu. E aí, como título, já vem aí notícia de jornal. Então, dá uma ideia, Uhum. justamente essa ideia aí. Olha, Tá. leio no jornal a notícia de que um homem morreu de fome. Um homem de cor branca, 30 anos presumível, pobremente vestido, morreu de fome sem socorros em pleno centro da cidade, permanecendo deitado na calçada durante 72 horas para finalmente morrer de fome. Morreu de fome, depois de depois de insistentes pedidos e comentários, uma ambulância do pronto-socorro e uma rádio-patrulha foram ao local, mas regressaram sem prestar auxílio ao homem, que acabou morrendo de fome. O homem morreu de fome. O comissário de plantão, um homem, afirmou que o caso, morrer de fome, era da alçada da delegacia da medicância, especialista em homens que morrem de fome. E o homem morreu de fome. O corpo do homem que morreu de fome foi recolhido ao Instituto Anatômico sem ser identificado. Nada se sabe dele senão que morreu de fome. Um homem morre de fome em plena rua, entre centenas de passantes. Um homem caído na rua, um bêbado, um vagabundo, um mendigo, um anormal, um tarado, um pária, um marginal, um proscrito, um bicho, uma coisa, não é um homem. E os outros homens cumprem seu destino de passante, que é o de passar. Durante 72 horas, todos passam ao lado do homem que morre de fome, com um olhar de nojo, desdém, inquietação e até mesmo piedade, ou sem olhar nenhum. Passam e o homem continua morrendo de fome sozinho, isolado, perdido entre os homens, sem socorro e sem perdão. Não é da alçada do comissário, nem do hospital, nem da rádio patrulha. Por que haveria de ser da minha alçada? Que é que eu tenho com isso? Deixa o homem morrer de fome. E o homem morre de fome. De 30 anos presumíveis, pobremente vestido. Morreu de fome, diz o jornal. Louve-se a insistência dos comerciantes que jamais morrerão de fome, pedindo providências às autoridades. As autoridades nada mais puderam fazer senão remover o corpo do homem. Deviam deixar que apodrecesse para excremento dos outros homens. Nada mais puderam fazer senão esperar que morresse de fome. E ontem, depois de 72 horas, a inanição, tombado pela rua, no centro mais movimentado da cidade do Rio de Janeiro, estado da Guanabara, um homem morreu de fome. Gosto muito desse texto, porque ele é bem visceral mesmo, né? Ele fica sempre repetindo assim, dá Aham. até uma angústia na gente, de tanto que ele fala que o homem morreu de Morrer fome. de Que fome. para ele é algo tão absurdo que um homem tenha morrido de fome, né? 72 horas agonizando e morreu de fome, que ele fica sempre batendo essa ideia. Então vamos lá, me empolguei.
Em um texto narrativo, as falas dos personagens podem figurar em destaque, marcadas também por uma pontuação adequada, ou ser parafraseadas pelo narrador. Olha só, quando ele diz que as falas dos personagens podem figurar em destaque, marcadas por uma pontuação adequada, aí está se falando do discurso direto, quando a fala do personagem vem destacada no texto. Ou ser parafraseadas pelo narrador, aí já é o discurso indireto, quando o narrador fala da sua maneira o que o personagem disse. Há também casos nos quais não é possível delimitar as falas do narrador e personagem, discurso indireto livre, que as falas do narrador e do personagem se misturam. Com base nessas informações, veja que o próprio enunciado já trouxe o conceito desses três tipos de discurso aí. Ele não disse que o discurso direto é isso, o discurso indireto é isso. Não, mas trouxe os conceitos que nos ajudam a lembrar, tá? Com base nessas informações, assinale a alternativa que apresenta a correta classificação do tipo de discurso utilizado no trecho a seguir. Vamos ver qual é o trecho, é no quinto parágrafo. Um homem morre de fome em plena rua entre centenas de passantes. Um homem caído na rua. Um bêbado. Um vagabundo. Um mendigo. Um anormal. Um tarado. Um pária. Um marginal. Um proscrito. Um bicho. Uma coisa. Não é um homem. Então, queremos saber aí que tipo de discurso foi utilizado, tá? Primeiro, existe uma demarcação aí através de pontuação que indica que tem alguém, algum personagem falando. Temos aí um Calma aí. travessão, ou o autor disse assim, Ah, alguém falou, dois pontos, travessão. não. Temos alguma demarcação dessa forma aí, nesse trecho? Não. Então aí a gente já não pode dizer que existe um discurso direto aí, Tá. tá? Em algum momento aí o narrador diz que alguém falou isso? Não. Não, né? Ele continua narrando e falando, tá? E existem momentos em que a gente consegue separar as falas de algum personagem da fala do narrador, ou elas se confundem? Você acha que tudo isso aí foi falado pelo narrador da história? Eu acho que sim. Olha, um homem morre de fome em plena rua entre centenas de passantes. Um homem caído na rua, um bêbado, um vagabundo, um mendigo, um anormal, um tarado, um pária, um marginal, um proscrito, um bicho, uma coisa, não é um homem. Então veja só, nesse trecho aí, o autor ele utilizou aí de um discurso para representar falas de outras pessoas misturada com a própria narração dele. Porque quando ele está dando essas características aí, ó, um bêbado, um vagabundo, um mendigo, não significa necessariamente dizer que foi ele que disse que essas características do homem, mas talvez aquelas pessoas que estavam passando na rua, ele não diz aí dos passantes, ó, centenas de Sim. passantes, então um homem caído na rua, um bêbado, um vagabundo, um mendigo, um anormal, um tarado. Então veja que quando ele traz essas características, é como se ele estivesse trazendo na narração dele algo que foi falado pelas pessoas que passavam, pelos passantes, tá? Então, apesar dele não Entendi. dizer assim, ó, os passantes falavam que ele era um bêbado, um vagabundo, não é? Ele não fala assim. Isso seria discurso indireto, tá? Também não tem um travessão indicando que o que os passantes falavam. Então, seria Aham. discurso direto. No caso aí, a voz do narrador se mistura com a voz dos personagens. E às vezes a gente tem até dificuldade de identificar se é o personagem, se é algum personagem que está falando ou se é o próprio narrador que está falando. Tá? E como nós vimos nas características lá em cima, isso seria o quê? Discurso direto livre, discurso indireto livre, discurso indireto ou discurso direto e indireto? Essa é dificílima. Não sei.
Lá em cima, ó, nós vimos no comentário que eu mostrei, né, que existem três tipos, né, classificados a partir da gramática, que é o discurso direto, e realmente confunde mesmo. Essa questão foi uma questão que me deixou. Se a gente não tiver a par desses conceitos, a gente se confunde. O direto, não é? É quando aparece demarcado através de pontuação a voz do personagem. Então, não é isso. Sim. Indireto é quando o autor diz o que o personagem quis dizer, né? Por exemplo, Miriam estava caminhando na rua e disse que iria entrar ao mercado para comprar algumas frutas. Eu falei o que você disse, entendeu? Seria o discurso indireto. E o discurso indireto livre é quando a minha voz se mistura com a do personagem. Miriam estava caminhando pela rua. Vou entrar ao mercado para comprar algumas frutas. Veja, não fui eu que falei isso, foi Miriam, que é a personagem da minha história, entendeu? Então, o Entendi. que utiliza-se aqui, a voz que utiliza-se, o discurso que utiliza-se nesse trecho aí, é o discurso Entendi. indireto livre, letra C, Aham. ok? Ok. E com isso nós finalizamos aí a nossa aula sobre tipologias textuais. Só deixar claro aí que gênero e tipologia são coisas diferentes, tá? Que gêneros são diversos, só que eles podem ser organizados de acordo com suas características. E existem 5 caixinhas onde a gente pode guardar esses tipos de texto, esses gêneros, não é? A narração, a descrição, Descrição. dissertação, injunção e exposição, ok? Partindo disso, a gente consegue conceituar e identificar melhor os tipos de texto. Alguma dúvida? Não, Não? só tem que ler depois mais, grifar de novo para poder conseguir assimilar. Assimilar melhor. E com os vídeos, acho que vai ficar. É quando eu colocar, né? Eu tenho que colocar, Uhum. né, os vídeos. Vai ficar melhor de entender. Mas que bom, a gente conseguiu concluir esse conteúdo hoje, né? E aí, até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau. Até mais. Obrigada.